Bem-vindos ao The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar na conexão entre três pilares que estão, redesenhando as empresas. ESG, ambiental, social e governança, transformação digital e estão faladas soft skills. A nossa fonte aqui é uma apostila de estudo bem focada nesse cruzamento e a missão, é tentar entender como essas três áreas não estão separadas, sabe? Mas formam um tripé estratégico unificado, que é chave para competir no futuro. Ok, vamos desempacotar isso? É uma ótima maneira de colocar. Olha, dá para pensar assim. A transformação digital, a TD, ela entra como uma ferramenta, o como fazer, usando aí inteligência artificial, big data, essas coisas. Certo, o habilitador. Isso. Aí o ISG é a bússola, o porquê. Definir o propósito, a sustentabilidade, o impacto. E as soft skills, bom, elas são o alicerce humano mesmo, o quem faz acontecer. A cultura, a capacidade das pessoas por trás disso tudo. Faz sentido. Começando então pelo ESG, ambiental, social e governança. Essa ideia, que ganhou força lá em 2004 com a ONU, avalia o compromisso da empresa para além do lucro, De forma rápida, o E olha o planeta, tipo pegada de carbono, uso de recurso. Isso, a parte ambiental. Exato. O S foca nas pessoas, direitos trabalhistas, diversidade, o impacto na comunidade. E o G é a gestão mesmo, transparência, ética nos negócios. E o ponto fascinante aqui, sabe, é que isso deixou de ser só perfumaria, só bonito para mostrar. Hoje, ESG é estratégia pura. Ajuda a gerenciar risco, garante a sustentabilidade do negócio no longo prazo. E atrai capital, Talentos também. Sem dúvida. Atrai investidores e talentos que buscam empresas com mais responsabilidade. E sim, impacta o desempenho financeiro, seja por eficiência ou porque o consumidor está preferindo. Agora, dentro disso, a governança, o G, ela é fundamental. É ela que fiscaliza, que valida se o E e o S são para valer, sabe? Se não é só discurso. Me entendi. E a fonte que a gente está usando aponta uma mudança bem importante. A regulação está apertando, globalmente. Tem a CSRD na Europa, os padrões globais do ISSB. Sim, o International Sustainability Standards Board. Isso. E no Brasil, a CVM 193 adotou esses padrões. E aí o reporte passa a ser obrigatório a partir de 2026. O que isso muda, na prática? Olha, muda o jogo. Tira o ESG da área de marketing, digamos assim, e joga direto no colo do financeiro. Passa a exigir dados que possam ser auditados com o mesmo rigor que a gente vê nos balanços financeiros. Esses padrões do ISSB, o IFRS S1 e S2, eles tentam unificar o que tinha antes, GRI, SASB, TCFD, focando muito naquilo que afeta o valor da empresa para o investidor, a tal da materialidade financeira. E olhando aqui para o Brasil, a apostila até cita exemplos positivos, Natura, Ambev, Itaú. Empresas que estão atrelando bônus dos executivos a metas ESG. Mas aí vem o paradoxo. Casos como Americanas. Pois é. Que estava no ISE, o Índice de Sustentabilidade da B3, mas teve aquele rombo enorme por uma falha grave de governança, o G, e Braskem e Maceió. Um desastre socioambiental gigantesco, E e S afetados, apesar de ter tido boas notas ESG por aí. Esses casos são um alerta vermelho, sobre o risco do ESG washing, daquela maquiagem verde. Eles mostram a diferença brutal que existe entre relatar ESG e praticar ESG de verdade. A cultura por trás, Exatamente. A análise tem que ir mais fundo, olhar a cultura de integridade da empresa. No fim das contas, essas falhas enormes, elas são falhas humanas, falhas de cultura, de ética, ponto final. Essa questão da falha humana, da cultura que você mencionou, acho que nos leva direto para o nosso próximo pilar. Porque a transformação digital, apesar desse nome digital, parece ser muito sobre gente, sobre mudança de mindset. É isso. É totalmente isso. A TD é o motor da inovação, Seja para melhorar o que já existe, para criar algo novo ou até para revolucionar um setor inteiro. As tecnologias tipo IoT, Big Data, IA, nuvem, são as ferramentas, claro.
Certo. Mas o impacto vai desde ganhar eficiência lá na operação, como você citou a Natura sendo mais ágil para lançar produto, até, e talvez isso seja o mais importante hoje, a revolução na experiência do cliente, o CX. A personalização. Exato. Personalização, estar em todos os canais ao mesmo tempo. Lembra do Steve Jobs? Comece pelo cliente. A TD permite isso de uma forma que antes era impossível. Só que aí a fonte traz um dado que, olha, assusta um pouco. 70% das iniciativas de transformação digital falham. E o motivo principal: resistência cultural. É um número altíssimo. Pois é. Ou seja, a tecnologia está disponível, mas o gargalo é o mindset. Precisa de uma liderança que inspire, que seja mais flexível, que tolere erros, bem diferente daquele modelo antigo de comando e controle, né? Totalmente diferente. E é aí, justamente aí, que as soft skills viram protagonistas. Diferente das hard skills, que é o conhecimento técnico, né? O que você aprende na faculdade, num curso. O como fazer a tarefa. Isso. As soft skills são as competências comportamentais. Liderança, saber se comunicar, ter empatia, ser adaptável, pensamento crítico, inteligência emocional, ética. Com a automação, com a IA fazendo cada vez mais tarefas técnicas, essas habilidades humanas viraram a nova moeda do talento. É o nosso diferencial, o que a máquina não substitui. Faz todo sentido. Pensa na implementação de IA, né? Se não tiver comunicação clara, empatia para lidar com o medo da equipe... Exato. A ferramenta pode ser incrível, mas não vai pegar, não vai funcionar na prática, sem essas soft skills para fazer a ponte humana. Ok. Então, para a gente amarrando tudo, a apostila sugere que a transformação digital pode ser a ferramenta que torna o ESG mais concreto, menos discurso. Como que isso funciona? É por aí. A TD, especialmente com o IA e Big Data, permite o quê? Permite monitorar, medir e, crucialmente, reportar os dados de ESG de um jeito confiável, auditável, como as novas regras estão exigindo. Tira do achismo, né? Exato. Transforma o ESG de um centro de custo, talvez, para uma fonte de inteligência operacional. Mas e esse é o ponto-chave. São as soft skills que criam a base para que tanto a TD funcione bem, ajudando a superar a resistência com líderes adaptáveis, quanto o ESG seja genuíno, de verdade. Uhum. Ou seja, precisa de liderança ética, de escuta ativa dos stakeholders, funcionários, comunidade, cliente, de uma visão sistêmica. Se a gente conectar isso ao quadro geral, aquelas falhas que a gente comentou, Americanas, Braskem... Sim. No fundo, são falhas de soft skills essenciais. Faltou ética, faltou empatia com o impacto gerado, faltou pensamento crítico para questionar o que estava sendo feito. Sem essas competências, a TD pode acabar sendo inútil ou até usada para fins errados. E o ESG vira só fachada mesmo, tal washing. Então, o que fica dessa nossa conversa toda, a mensagem central parece ser essa interdependência total, né? A organização que vai prosperar no futuro precisa ser data-driven, ou seja, orientada por dados, TD, Sim. guiada por um propósito claro e responsável, ESG, e fundamentalmente centrada nas pessoas e nas suas competências comportamentais, soft skills. É isso. Perfeito. É um tripé mesmo onde uma perna sustenta a outra. E isso, acho, deixa uma reflexão final para quem está nos ouvindo, né? O profissional que vai navegar bem nesse cenário complexo precisa dessa competência que é híbrida. Híbrida em que sentido? Precisa ter um letramento em dados, entender o potencial da TD, precisa ter consciência estratégica do impacto do ESG e precisa ter inteligência comportamental, as soft skills. Diante disso, talvez valha a pena cada um pensar qual dessas três áreas hoje precisa de mais atenção na minha própria jornada de aprendizado. Onde eu preciso me desenvolver mais?